Bom dia, vamos para o capítulo 31, Derrotando o Medo com o Auxílio dos Anjos. O outro grande bloqueio que nos impede de alcançarmos as graças para nós é o medo. Quantas vezes ficamos sem conseguir resolver um problema, parados diante de uma situação imprevista, ou mesmo aniquilados diante da possibilidade de um fracasso por causa do medo que chegou sem avisar? Vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo há alguns anos e mostra como o auxílio dos anjos é importante para vencermos o medo que quer nos paralisar. Eu vivi há pouco tempo no Instituto Resede e saí da casa um dia, acompanhado de algumas das nossas irmãs, para fazer compras no atacadista perto do aeroporto, na nossa Kombi, a qual tínhamos ganhado há pouco tempo. Sempre que saímos de casa, invocamos o nosso santo anjo da guarda para nos proteger. As Kombis não têm trava automática e o modo como travamos é o manual, parecido com os Fuscas de antigamente. Pode ser travada com a chave, mas existe uma forma de travá-la sem a chave, somente baixando o pino e em seguida fechando a porta enquanto seguramos a lingueta da fechadura. Como às vezes eu me esquecia das coisas, sempre recebi a recomendação dos superiores: confira se o carro está trancado. Chegamos no supermercado, saímos do veículo e eu conferi todas as portas e janelas da Kombi, todo trancado. Após fazermos as compras, eu teria que pegar um religioso de outra congregação que iria dar uma informação para toda a comunidade das irmãs, bem como dos irmãos. Tudo havia sido preparado naquele dia na nossa casa, todos adiantaram os ofícios e organizaram as tarefas para estar naquela formação. Quem mora em grandes comunidades sabe como é difícil organizar o horário de todos para uma atividade assim. Chegando junto ao carro, coloco minhas mãos no bolso e não consigo pegar a chave. Olho para o banco e lá está ela. A chave está lá, dentro, trancada. Na mesma hora surgiu o medo de ter que chamar um chaveiro, de ter que ligar para o pregador, de ter que dar a satisfação para a comunidade inteira do meu erro, que prejudicaria todo mundo. Enquanto ainda estava paralisada pelo medo, vi um homem com os trajes de segurança que perguntou: algum problema? Respondi que sim e mostrei o motivo, a chave no banco. Ele me disse que isso acontecia sempre e ele tinha aprendido como ajudar os clientes em apuro. Pendurado em uma árvore havia uma linha. Ele me explicou como ele fazia e em seguida fez um laço, passou pela lateral da porta, laçou o pino, levantou e abriu a porta. Fiquei muito impressionado com a ajuda que ele me deu. Agradeci imensamente, perguntei o seu nome e ele me disse: Marcos. Eu ia saindo do estacionamento quando pensei em perguntar se ele precisava de algo, de alguma ajuda. Voltei, mas não vi mais. Perguntei aos outros seguranças onde estava o Marcos, disseram que não tinha nenhum segurança com este nome. Apontei para a direção onde estava a Kombi e onde eu acabara de vê-lo, mas os outros seguranças ficaram me olhando, sem entender, garantindo que não trabalha nenhum segurança chamado Marcos por lá. Ao final, percebi que tinha sido salvo do meu medo e da confusão que aconteceria por causa do auxílio dos anjos. Não preciso dizer que chegamos em casa 5 minutos antes do horário, com o pregador, e tudo acabou bem. Já percebeu que muitas das vezes não conseguimos libertar-nos do mal, e isso acontece porque o medo ou outra coisa está impedindo, como uma barreira, que a libertação aconteça? Vou transcrever aqui um relato do Monsenhor Rossetti, muito esclarecedor sobre o que estamos falando sobre o medo. Sempre temos alguns casos que andam muito devagar ou estão parados. A equipe reza fielmente com a pessoa atormentada, mas o progresso é praticamente nulo. Então sabemos que é hora de discernir do que os demônios estão se alimentando. Os demônios se alimentam especialmente de raiva, falta de perdão, arrogância, desobediência. Enquanto essas coisas estiverem apodrecendo no coração da pessoa aflita, os demônios não irão embora. Então levamos a pessoa a um processo de cura espiritual para resolver esse problema. A pessoa precisa abrir mão desses problemas e permitir que Jesus cure suas feridas. Recentemente estou encontrando outras feridas que também impedem o progresso,
como a autodepreciação e um medo generalizado. Uma das pessoas atormentadas que estamos atendendo odeia a si mesma. Os demônios estão usando isso como uma porta para entrar e se agarrar. Uma segunda pessoa está cheia de medo e se apavora com a menor mudança ou incerteza. Sempre que isso acontece, ela regride e parece que começamos tudo de novo. Ambos foram encaminhados a um psicoterapeuta católico para ajudar a curar essas feridas. Se alimentarmos os demônios, eles não irão embora. Em exorcismos, devemos discernir e retirar os demônios qualquer sustento que eles estejam recebendo. Isso os deixará famintos. Por fim, eles ficarão tão fracos que irão embora. Suspeito que isso seja verdade em todas as nossas vidas. Talvez seja bom parar um momento e refletir. Há alguma ferida em nós que alimenta o maligno? Que Jesus cure a todos nós. É por isso que devemos pedir e clamar o socorro dos santos anjos para nós. O medo pode e deve ser vencido com o auxílio dos anjos. No Antigo Testamento, Eliseu passou por uma situação de grande perigo de morte. Estava sendo caçado como inimigo de guerra pela nação vizinha. E certo dia, ao amanhecer, seu empregado depara com um exército ao sair da tenda. Estavam cercados, nada havia a fazer. O caso estava perdido aos olhos humanos, mas não aos olhos de Deus. Eliseu fez uma oração importantíssima em que pede a Deus a visão espiritual para o seu criado, que estava desesperado. Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E atendendo a esse pedido, Deus faz com que seu servo, o servo de Eliseu, veja que à sua volta havia um número incomparavelmente maior de combatentes em seus carros de fogo. Era o socorro espiritual invisível, mas real. Deus enviou o socorro dos santos anjos que ajudaram o profeta e derrotaram o medo no coração do criado. Assim, aconteceu na vida dos santos. A beata Maria Pierina de Michele, grande apóstola da Sagrada Face, viu o inimigo se levantar contra este apostolado, pedido a ela por Jesus, e enfrentou um grande medo diante das situações. Assim ela descreve: noite de luta. Mas depois Jesus teve piedade de mim, combatida de todos os modos, como de suicídio. Não podendo mais, lembrei que o padre tinha me dito que deveria chamar o anjo da guarda. Então, supliquei a ele para não me abandonar nas garras do demônio. O anjo veio e os demônios fugiram. Passamos um momento de celeste conversação. O anjo me disse: não tenhas medo, porque quando combate aos demônios não nos vês, mas muitos anjos estão ao nosso redor para defender. Eu lhe pedi para que se fizesse ver, porque estamos sozinha, tenho medo. O anjo acrescentou: se nos visse sempre, não haveria mais sofrimento. Porém, esteja certa de que, se fosse necessário, nos veria. Não vês agora que eu vim? E é isso. Vamos para a oração. Meu querido Santo Anjo da Guarda, em meus medos diários, socorrei-me. Vinde e socorrei-me para que eu não seja acorrentado pelos meus medos. Sopra sobre o meu coração o esforço necessário para viver aquilo que Deus quer de mim, me submetendo à sua santa e preciosa vontade. Amém.